Olá, alunos. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre frações, tá? O conteúdo da aula de hoje é frações. Aqui nós temos a representação em forma de desenho de uma fração. Nós temos uma figura que ela está dividida em 8 partes iguais. 5 dessas partes estão pintadas. Então, nós temos aqui a fração 5/8. A gente lê ela como 5/8. Essa parte de cima da fração é o numerador. E essa parte de baixo é o denominador. Nós temos 3 tipos de frações e nós vamos conversar sobre elas agora. A fração própria, ela é uma fração em que o numerador, quer dizer, a parte de cima, é menor que o denominador, que é a parte de baixo. Então, aqui nós temos, 3/4, 3 é menor que 4. 1/5, 1 é menor que 5. 2/7, 2 é menor que 7. Então, aqui nós temos um caso de fração própria. Temos também as frações impróprias. O que seriam as frações impróprias? É a fração em que o numerador, que é a parte de cima, é maior ou igual o denominador, que é a parte de baixo. Então, aqui, 5/4. 5 é maior que 4. 7/7, numerador igual ao denominador. 4/3. Então, aqui nós temos 4 maior do que 3. Então, nesses 3 casos aqui, nós temos exemplos de fração imprópria. Nós temos também a fração mista, os números mistos. Misto por quê? Porque eles têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, aqui, nós temos 4 inteiros e 5 sextos. Então, como a gente lê? 4 inteiros e 5 sextos. 2 inteiros, 5 dozeavos. Olha, 2 inteiros e 5 dozeavos. Então, fração mista é quando nós temos uma parte inteira e nós temos uma outra parte que é fracionária. Olha só, nós podemos representar as frações impróprias por forma de desenhos. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. Nós temos figuras divididas em 4 partes, 1, 2, 3, 4. Então, todas essas figuras estão divididas em 4 partes. Então, o meu denominador, que é a parte de baixo, que representa o todo, ele é 4, Denominador 4, tá? Mas veja só, essa primeira figura eu tomei inteira, essa também eu tomei inteira, e essa também eu tomei inteira. Então, eu tenho o quê? 3 figuras inteiras. A última figura, eu tomei 3 partes. Então, eu tenho 3/4. Então, eu tenho 3 inteiros e 3/4. Aqui eu tenho o quê? Um número misto, uma fração mista. Agora, se eu contar todas as partes que eu tomei, aqui eu tomei 4. Aqui, aqui 4. E aqui também eu tomei 4. Então, 4 mais 4, 8. Aqui eu também tomei 4. Então, 8 com mais 4, 12. 13, 14, 15. Então, eu tomei 15 partes, 15 partes. E o denominador é 4, porque todas as figuras estão divididas em 4 partes.
Então, eu tenho uma fração imprópria, porque o numerador, que é a parte de cima, está maior que o denominador. Quando isso acontece, nós temos o quê? Uma fração imprópria, e que eu posso escrever ela em fração mista. Aqui está uma representação em forma de desenho, né? Mas nós podemos representar isso também por meio de um cálculo. Eu posso fazer um cálculo para representar isso daí. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. Olha só. Nessa fração aqui, ó, nós temos 15 quartos. O que que é 15 quartos? É 15 dividido para 4. Quando eu falo de fração, fração é divisão. Então, eu vou pegar o número 15 e eu vou dividir ele por 4, certo? Lá na tabuada do 4, nós temos o 12, que chega mais perto. Então, 4 vezes 3, que é 12, e vai sobrar 3, porque 5 menos 2 é 3, 1 tira 1, 0. Então, o que que nós temos aí, ó? Os 3 inteiros, e não sobrou 3 aqui? 3 quanto? 3 quartos. Então, aqui eu tenho 3 inteiros e 3 quartos, que é o que está aqui, ó. Opa, número misto. Então, nós podemos representar aqui por desenho, ou nós podemos representar aqui por meio de uma conta. Nós chegamos no mesmo, né? Olha aqui um outro exemplo aqui do lado. Então, aqui nós temos figuras divididas em 6 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tomei 1, 2, 3, 4. Eu tomei 4 figuras inteiras, então eu tenho 4 inteiros. Da última figura, eu tomei 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tomei 5 cestos. Olha só, eu tenho aqui um número misto. Mas se eu contar todas as partes tomadas, não é 6? 6 com mais 6, 12. 12 com mais 6, 18. 18 com mais 6, 24. Ó, 25, 26, 27, 28, 29. Então, eu tomei 29 partes. É 6 por quê? Porque cada uma dessas figuras estão divididas em 6 partes. Mas eu também posso representar isso em forma de uma conta, né? Não quero fazer o desenho, posso fazer a conta. Como? Eu vou pegar 29 e eu vou dividir por 6. Lá na tabuada do 6, quem chega mais pertinho do 29 vai ser quem? Vai ser o 4. 6 vezes 4, 24, né? 6 vezes 4, 24. E 9 tira 4 é 5. Então, eu tenho aqui, ó, os 4 inteiros e sobrou os 5 sexto. Então, eu posso escrever aqui, ó, 4 inteiros, 5 sextos, que é o que nós temos aqui, ó. Então, nós escrevemos uma fração imprópria em número misto, uma fração imprópria em número misto. Agora, nós vamos resolver alguns exemplos, tá? Uns exemplos que vai ter lá na avaliação de vocês, vai ter também na recuperação. Então, vamos acompanhar aqui a resolução de alguns exemplos. O primeiro. Helena
foi ao mercado e comprou uma caixa com uma dúzia de ovos para fazer um doce. Ao abrir a caixa, verificou que 4 estavam quebrados e ela não poderia mais usá-los. Aí na letra A, qual fração corresponde aos ovos quebrados? Então, nós temos aí uma quantidade de 12 ovos, uma dúzia de ovos na caixa. Então, 12 é o total, ele é o meu denominador. Eu quero os ovos quebrados. Ovos quebrados tem 4. Então, são 4 dozeavos. Mas veja só, eu posso escrever uma fração equivalente aqui. Eu peguei essa caixa de ovos e eu dividi ela em 3 partes, ó. Aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, eu tenho, ó, 3 partes na caixa. Então, no lugar de 12, eu vou escrever 3. Os ovos quebrados representam uma parte, né? Cada partezinha não tem 4? Então, os ovos quebrados representam uma parte. 1/3. Então, a fração 4 dozeavos e a fração 1/3, elas representam a mesma parte do todo, porém, estão escritas de forma diferente, tá? Na letra B, nós temos lá, qual fração representa a quantidade de ovos que Helena poderá usar, tá? Então, agora eu quero as 4. Deixa eu só arrumar essa notinha. Que ela está tortinha. Aí, tudo bem. Então, qual fração representa a quantidade de ovos que Helena poderá usar? Voltando lá, nós temos uma quantidade de 12 ovos. Se tem 4 quebrados, Helena vai poder usar esses 8 ovos que sobraram. Então, nós temos a fração 8 dozeavos. Mas lembrando que eu dividi essa caixa em 3 partes iguais, então nós temos o quê? Um denominador 3. E os ovos que não estão quebrados, que são aqueles que Helena vai usar, são 8 ovos. Desculpa, são 2 partes, né? São 8 ovos que representam 2 partes. Então, eu posso escrever a fração 8 dozeavos como 2/3. São frações equivalentes. Elas representam a mesma parte do todo, tá? Mas eu posso escrever dessas 2 formas que está correto. Vamos para o segundo exemplo. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. E foram consumidos 4/5 dessas quantidades. Quantas garrafas foram consumidas? Veja só. Nós temos um total de 20 garrafas de suco. Só que dessas 20, apenas 4/5 foram consumidos. Né? Eu quero saber qual é a quantidade que foi consumida, então. Na fração, essa parte de baixo, ela representa o todo. Então, eu vou pegar minhas 20 garrafas, que é o meu todo, e eu vou dividir por 5. Eu vou fazer os 5 grupos, que é o que está aqui no denominador. Lá na tabuada do 5, 5 vezes 4, que é 20, e não sobra nada. Então, nós temos lá 4. Então, cada grupinho representa 4. Olha só, eu poderia escrever assim, ó. Um grupo de 4, mais um grupo de 4,
Eu vou fazer aqui os 5 grupos. Então, se eu juntar aqui, ó, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 4, 20, que são as 20 garrafas. Mas foram consumidas somente 4 desses grupos. Então, o que que nós temos aqui? Que só foram consumidas essa quantidade aqui, ó. 4 grupos, né? Então, quanto que é 4 vezes 4? Não é 16? Então, eu posso escrever isso aqui também como o quê? 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, foram consumidas 16 garrafas de suco nessa festa. Então, olha só, quando eu tenho um probleminha que eu preciso saber quanto que é uma fração de um todo, você pega o todo, divide pelo denominador, que também é o todo, o resultado do denominador você multiplica pelo numerador. Foi isso que nós fizemos aqui, tá? E nós podemos aqui, ó, ver essa representação em forma de desenho. Olha aqui, os 5 grupos, né? Que representa as 20 garrafas. Então, cada um desses grupos é o quê? 1/5, que são o quê? As 4 garrafas. Se eu dividir, ó, 20 por 5 dá 4, né? Então, se eu tomei 4 grupos, eu tomei 4/5. E sobrou esse 1/5 aqui, ó. 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16. Então, aqui tem o quê? A representação por desenho, e aqui também eu posso fazer o cálculo, tá? Então, existem essas duas possibilidades de resolver. Vamos aqui para mais um exemplo. Como transformar fração imprópria em fração mista? Que foi aquilo que nós fizemos nesse exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, nós pegamos uma fração imprópria e transformamos num número misto. Posso fazer o desenho, como também posso fazer o cálculo. Vamos voltar lá no nosso exemplo. Vai ter na prova e vai ter na recuperação desse, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 8 terços. Então, as figuras terão que ser divididas em 3 partes, né? Então, olha só. Toma uma parte inteira mais uma parte inteira, vai dar 6, né? 3 mais 3, 6. Eu preciso de mais 2, ó. 7, 8. Então, eu tenho o quê? 2 partes inteiras e da outra parte eu tenho 2 terços. Como que eu posso resolver isso? O desenho já está aqui para vocês verem, né? Mas eu posso também fazer o cálculo, igual nós fizemos lá atrás. Eu vou pegar o 8 e eu vou dividir por 3. Lá na tabuada do 3, quem chega perto do 8 é o 6, não é? Então, 3 vezes 2 é 6. 8 menos 6, 2. Então, o que que eu tenho aqui, ó? 2 inteiros e 2 terços, né? É o que está representado lá, ó. 2 inteiros e sobrou 2 de 3. Exatamente como já estavam aqui. Então, aqui eu transformo a fração imprópria em uma fração mista. E era isso que eu queria mostrar aqui no assunto de fração para vocês, tá? Espero que tenham compreendido e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Tenham uma ótima avaliação, uma ótima recuperação
e fiquem com Deus.